Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa aula de Mecânica Clássica. Eu sou a professora Andresa e hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo, resolvendo o problema da braquistócrona, certo? Bom, o que nós queremos fazer neste problema? Nós temos uma determinada curva, né? Uma partícula que se move de um ponto 1 até um ponto 2 e nós queremos saber qual percurso deve seguir essa partícula, né? Entre esses dois pontos para fazer no menor tempo possível, tá? Bom, nós já fizemos isso para um raio de luz. Agora vamos resolver, e na época nós queríamos saber, lembrando, né? Qual o valor da função que faria no menor tempo possível. Não, nós fizemos para saber o menor caminho, né, possível. Hoje nós queremos saber o tempo para fazer esse menor caminho. Bom, para isso o que nós vamos ter que fazer? Nós temos que dividir esse trajeto em pequenos segmentos ds divididos pela velocidade, tá? Se eu deixar a curva aqui, mostrando para nós, né? Na realidade, nós queremos saber o tempo para fazer esse caminho, né? Para fazer no menor tempo possível. Nós vamos fazer dt é igual a ds dividido pela velocidade, certo? Bom, esse ds, que seria a trajetória, a gente sabe pelo teorema de Pitágoras que vão existir dois eixos, né? O eixo x e o eixo y. Então, se nós partirmos do teorema de Pitágoras, dt será a raiz quadrada de dx quadrado mais dy quadrado dividido pela velocidade, tá? Outra informação importante, que é bom que a gente saiba, né? Que ao invés de considerarmos a função y em função de x, como geralmente a gente faz, nós vamos considerar x em função de y, tá? Na realidade, gente, tanto faz qual usar, mas assim vai ser mais fácil. Por isso que nós vamos escolher dessa forma. Outra coisa importante, por que é mais fácil, tá? Isso é mais fácil, pois a velocidade, tá? Ela vai depender de y, como a gente pode ver aqui, tá? Então, em v, vai aparecer uma dependência no y nesse denominador. Por isso que a gente vai fazer x em função de y, tá? Como é que vai ficar essa equação? Se a gente for trocar o v. Então, ela vai ficar dt igual, vamos fazer então semelhante ao que a gente fez no exemplo anterior, com a diferença que antes a gente fazia y em função de x, agora a gente vai fazer x em função de y, então ela vai ficar 1d x dy ao quadrado mais 1 dy sobre v, certo? Bom, por conservação, vamos tirar agora aqui, por conservação de energia, sabe-se que v, como a gente já comentou, ele é dado em função de y. E se nós partirmos desse raciocínio e olhando aqui no nosso gráfico, né? Vamos tirar esse gráfico e olhando nesse gráfico que a partícula está fazendo essa trajetória, né? Está descendo essa curva e que lá no início o y é 0 e depois o y vai mudar, né? E se pegarmos a partícula descendo num ponto qualquer, né? E aplicarmos a conservação de energia, teremos que a energia total é a energia cinética mais a energia potencial, tá?
A energia total, ela é zero, né, no final. A energia inicial é 1mv quadrado menos 1mgy, né? Essa é a situação no fim e essa é a situação no início, tá? Então, daqui nós teremos que V é raiz quadrada de 2 vezes G vezes Y, tá? Se essa é a equação da velocidade, qual será o tempo dessa partícula? Qual será o ΔT? Tá? Acho que eu vou botar um outro papel maiorzinho para ficar mais fácil da gente enxergar. Então, a equação agora vai ficar: o ΔT será a integral, né, de x' ao quadrado mais 1 sobre raiz quadrada de 2gy dy, tá? Da onde eu tirei este x'? X' é dx sobre dy, ok? Então, ΔT será 1 sobre 2g, que é uma constante, raiz quadrada, integral, né, da raiz quadrada de x' ao quadrado mais 1 sobre raiz de y vezes d', tá? E a pergunta agora será: qual a função x de x' que torna essa integral a menor possível? Bom, para respondermos essa pergunta, o integrando, ele vai ter que obrigatoriamente obedecer. Deixa eu pegar uma outra caneta aqui para nós. A equação de Euler-Lagrange. Certo? Lembrando que agora a variável independente não é o x, por escolha nossa, ela é o y. Certo? Bom, então vamos lá. O que vai acontecer? Vamos botar outra folha aqui, voltar a nossa caneta azul, que eu acho que dá para enxergar melhor, tá? Então, se pegarmos, né, a nossa função, ela vai ter um valor em x, um valor em x' e um valor em y. E nós sabemos que ela tem essa carinha aqui, né? Raiz quadrada de x' ao quadrado, x mais 1, sobre raiz quadrada de y, tá? A equação de Euler-Lagrange a gente também conhece. Como é que é essa equaçãozinha? Vamos botar ela aqui, né? Ela é a derivada da função em relação a x menos essa aqui, gente, tá? Deixa eu escrever ela aqui. Senão eu fico falando, acabo me confundindo. Essa é a equação de Euler-Lagrange, tá? O que a gente vai fazer é substituindo ela por partes, tá? Então, se nós pegarmos a primeira partezinha dessa equação... deixa eu pegar outra caneta. Se nós pegarmos a primeira parte dessa função, tá? Quanto que ela vai valer? Botando a caneta aqui do lado. Ó, a derivada da função em relação a x será zero. Por que que ela será zero? Porque a função não depende de x. Isso foi uma escolha nossa, certo, pessoal? Foi uma escolha nossa.
tá? Agora vamos pegar a segunda partezinha dessa equação, que é este termozinho aqui, tá? E daí como é que vai ficar então esse segundo termo? A derivada da função em relação a x' será x' sobre 1 mais x' ao quadrado vezes 1 sobre y, e isso é igual a c, ok? Bom, como é que a gente vai resolver essa equaçãozinha? Primeira coisa que a gente tem que fazer é elevar tudo ao quadrado. Então, vir aqui, elevar este termo ao quadrado, elevar este termo ao quadrado e este termo ao quadrado. Então, essa equação, como é que ela vai ficar? Ela vai ficar x' ao quadrado sobre 1 mais x' ao quadrado vezes 1 sobre y igual a c quadrado. O cálculo variacional ele tem uma coisa engraçada, tá? A gente tem que ir indo substituindo os nossos termos. Então, eu vou fazer uma substituição já agora, de cara para nós, tá? Eu vou chamar este termo aqui, c quadrado, tá? É uma constante, eu vou chamar esse c quadrado de 1 sobre 2a, certo? E daí o que vai acontecer? Vou fazer a conta aqui do outro lado, tá, pessoal? Vou fazer as substituições devidas. Vai ficar... Opa, vamos escrever de azul que eu acho que é mais forte para nós. X' ao quadrado sobre 1 mais x' ao quadrado vezes 1 sobre y igual a 1 sobre 2a. Vejam que eu substituí esse c quadrado por 1 sobre 2a. Agora vamos passar, né? Vou passar esse termo para lá e este termo todo para cá. Nós teremos que 2a x' ao quadrado é igual a y, que multiplica 1 mais x' ao quadrado. Isso vai dar 2a x' ao quadrado igual a y mais yx' ao quadrado. Acho que podemos deixar os termos que são iguais do mesmo lado. Então, vai ficar 2a x' ao quadrado menos yx' ao quadrado igual a y. Podemos isolar os termos que são semelhantes. Então, isso vai dar 2a menos y x' ao quadrado igual a y, né? Se isolarmos o x' ao quadrado, teremos que ele é igual a y sobre 2a menos y, ou seja, o x' será a raiz quadrada de y sobre 2a menos linha. Acho que minha caneta está acabando, né, pessoal? A gente não quer saber o valor de x', a gente quer obter o valor de x, certo? E para acharmos o valor de x, a primeira coisa que eu vou fazer é chamar o x', já que a gente sabe que ele é, na realidade, um dx sobre um dy, né? Esse termo fica igual. Vamos trocar de caneta, porque acho que minha caneta está acabando, tá? E para acharmos x a partir de dx, a gente tem que integrar os dois membros, tá? Dessa forma, qual será o nosso resultado? Vamos pegar outra caneta aqui, tá? A integral de dx sobre dy vai ser x, né? E esse lado aqui, vamos deixar assim, não vamos resolver. Vamos deixar assim por enquanto,
tá? Aqui ficou y sobre 2a menos y dy, certo? E essa é uma integral, ficou baixo, vamos subir aqui. Essa é uma integral clássica e ela vai ser resolvida por substituição trigonométrica, mas isso a gente vai fazer no próximo videozinho para esse aqui não ficar muito longo, tá? Então, espero que até aqui vocês tenham conseguido entender o que nós fizemos e agora nós vamos achar a solução para essa integral aqui por substituição trigonométrica, ok? Até mais, pessoal! Então, essa é uma integral clássica para determinarmos quem? O valor x, tá? E essa integral clássica, ela pode ser resolvida por substituição trigonométrica, ok? Bom, antes de resolvermos, quero que vocês olhem essa imagem. Aqui vemos a partícula, aquela que se move na curva, certo? E rolando sem deslizar sobre uma reta horizontal, tá? Nós vamos resolver essa integral, como diz ali, por substituição trigonométrica. Ou seja, nós vamos atribuir valores a esse x, pertencentes a uma trigonometria, óbvio, tá? Então, nós vamos dizer que y é igual a A multiplicado por 1 menos cosseno de θ, certo? E vamos começar mexendo, antes de qualquer outra coisa, mexendo nisso aqui. Vou tirar a imagem, tá? E se eu colocar isso aqui de ladinho, vamos colocar aqui de ladinho, nós veremos que se y é igual a A multiplicado por 1 menos cosseno de θ, o y, na realidade, é A menos A cosseno de θ, né? E que a derivada desse termo em relação a este θ, a gente também consegue saber. dy é igual a seno de θ de θ, certo? Bom, a partir dessas substituições, a gente pode dizer que x é quem? É a θ menos a seno θ, e que y é a θ menos a cosseno θ. E vamos voltar a essa equação e substituir o que nós sabemos. Dessa forma, o que vai acontecer? X será igual a integral da raiz quadrada de y, mas agora y é a ou menos cosseno de θ, certo? Dividido por 2a menos y. Não sabemos quem é 2a menos y, mas a gente pode determinar. Vamos fazer. Determinar rapidamente aqui do outro lado. Olha lá. 2a menos y. Mas y é a menos a cosseno θ. Então, vai ficar 2a multiplicado por a
menos ali, né? Menos A cosseno θ. Ou seja, 2A menos A mais A cosseno θ. 2A menos A é A, mais A cosseno θ. E isso pode ser reescrito como A multiplicado por 1 mais cosseno θ. Então, 2A menos Y é A, abre parênteses, 1 mais cosseno θ. E esse valor a gente pode colocar ali. Então, como é que vai ficar? Aqui embaixo, no denominador, ficaremos com A 1 mais cosseno θ dy, sendo que dy é A seno θ dθ, certo? Vamos resolver isso? Ficaremos com x, o A é uma constante, sai fora da integral de 1 menos cosseno de θ ao quadrado sobre 1 mais cosseno θ, 1 menos cosseno de θ, multiplicado por seno de θ dθ. Isso é um produto notável, certo? Então, x será igual a integral de 1 menos cosseno de θ sobre 1 menos cosseno de θ ao quadrado, seno de θ dθ. Vou passar para o lado de cá. Vamos a mais uma folha, onde... só para a gente não se perder, né? Talvez a gente já tenha se perdido, mas 1 menos cosseno de θ são só substituições trigonométricas, tá, gente? É igual a seno de θ. Então, como é que ficaremos? X será igual a integral de 1 menos cosseno de θ sobre 1 menos cosseno de θ, seno de θ dθ. X será igual a integral de 1 menos cosseno de θ seno de θ, né? Se 1 menos cosseno de θ é seno de θ, seno de θ dθ, né? E o que a gente pode fazer aqui é simplificar. E daí nós teremos que x é igual a integral de 1 menos cosseno de θ dθ. Ou seja, o x de θ é igual a θ menos a seno de θ. Vamos... Isso é o máximo que a gente pode reduzir esse x, né? E essa forma, para determinar o x a partir de uma relação trigonométrica, é chamado de forma parimétrica, ou seja, é o valor de x em termos do parâmetro θ. Então, o que a gente aprendeu na aula de hoje? A gente aprendeu que essa curva que vai fazer o menor tempo possível, ela vai ser descrita na periferia de um círculo
que roda sem deslizar sobre um trilho horizontal. E essa curva, ela é chamada de braquistócrona, mas ela também pode ser chamada de cicloide ou de isócrona, tá? O isócrona, gente, vem daqueles mesmos termos que nós víamos antes, tá? O iso significa menor, curto, e o crona significa tempo, tá? Mas o que exatamente isso quer dizer, tá? Isso significa, gente, que a cicloide é a curva que promove o menor tempo de percurso entre os pontos 1 e 2, certo? Bom, gente, para a aula de hoje é isso, né? Espero que ela tenha sido clara. Não esqueçam de me contatar qualquer dúvida que vocês tiverem e até mais, pessoal!